a Crônicas, capítulo 1, versículo 6 a seguir. Livro de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 6 a seguir. Quem for entrando, vai entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. Que diz assim a palavra do Senhor. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu a Salomão. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus confirme a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isso no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, dos teus inimigos, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para que poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bem e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. O texto aqui nos fala a respeito do rei Salomão. Quem foi Salomão? Salomão era filho do rei Davi, onde o rei Davi foi o escolhido para ser rei, o segundo rei de Israel. E o rei Davi, ele teve 20 filhos, com suas mulheres, com as suas concubinas, totalizando ali 20 filhos. Diz a palavra do Senhor que Davi teve 19 filhos homens e apenas uma filha mulher. Portanto, Davi teve 20 filhos. E diz a palavra do Senhor que Salomão foi filho do seu pecado, ou seja, foi gerado sob pecado porque Davi adulterou. Nessa época, foi a época que Davi pecou diante do Senhor. Davi estava indo tudo bem diante de Deus, mas certo dia Davi se encontrava ali no seu palácio, no terraço do seu palácio, e era para Davi estar em guerra. Era para Davi estar com seus homens em guerra. Mas Davi, não sei por qual motivo, não quis ir na guerra, apenas enviou os seus soldados para pelejar por Israel, mas o próprio rei, que tinha que ir em guerra também ali, não foi. Então, por isso que tem aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. Por mais que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós temos que estar com a mente em Cristo continuamente, constantemente, todo dia, toda hora. Nós temos que estar ligados em Cristo para que nós não venhamos fracassar, para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. E Davi estava ali no seu terraço, ali no seu palácio, e estava ali no seu terraço. E de longe, Davi viu uma mulher tomando banho. E eu não sei como uma mulher sobe no terraço e vai tomar banho. Mas aquela mulher estava ali tomando banho. E de longe Davi a viu e a cobiçou. Porque ele tinha visto uma mulher e ele se encantou por ela. Achou ela belíssima. E essa mulher, cujo nome era Batseba, mulher de um dos soldados de Davi, Urias. E Davi cobiçou esta mulher, que na mesma hora pediu para um dos seus servos ir até essa mulher e trazer ela para ele. E Davi, nesse momento,
colocou no seu coração em pecar com aquela mulher. Sendo que o rei Davi, ele poderia ter, ele tinha diversas esposas, ele tinha várias concubinas, e Davi não estava satisfeito, digamos assim, não estava agradecido a Deus por todas as dádivas, por toda a riqueza, por tudo aquilo que Deus havia feito por ele. Davi, de vez de vigiar, Davi cobiçou uma mulher que não pertencia a ele, mas pertencia a um soldado que era Urias, um homem que tinha apenas uma mulher. E Davi tinha várias, e Davi poderia ter mais mulheres, mas não dessa forma. E Davi cobiçou aquela mulher e pediu para que a levasse até os seus aposentos, até o seu quarto. E ali Davi, ele não quis saber, ele não se atentou para a gravidade da situação, do problema que ele estaria causando para si e para todo o seu reino e para todo Israel. E ali Davi adulterou com aquela mulher, e a mulher não podia falar não, porque quando a mulher era levada a um rei, ela tinha que abaixar a cabeça e obedecer ao rei, independente do que o rei queria com ela. Independente se ela era casada, se o rei, qualquer rei que quisesse a possuir, ele podia possuir porque ele era rei. Então todos tinham que se submeter, digamos assim, obedecer às ordens do rei. E ali aquela mulher teve que se deitar com o rei calada, sem murmurar e sem questionar e sem repreender o rei, porque ela era apenas uma serva. E ali Davi cometeu o maior pecado que Deus abomina na face da terra, que é o pecado de adultério, que é o pecado de prostituição. Porque todos nós sabemos que esse pecado, no caso aí foi pecado de adultério, porque Davi era um homem casado e Betseba também era uma mulher casada. Então foi cometido ali aquele ato, o qual entristeceu o coração do Senhor. E ali Davi pecou diante do Senhor. Mas não sabia Davi que esse pecado iria causar um grande transtorno para a sua vida. E diz a palavra do Senhor que Davi, ao deitar com aquela mulher, passando-se alguns dias, vem a mensagem até o rei Davi, enviado por Batseba, dizendo que ela estava grávida. Tinha que anunciar ao rei Davi que aquela mulher ficou grávida. E ali Davi, sem saber de fato como proceder, como que ele faria para sair daquela situação, sendo que o marido dela estava em guerra há dias, e ela estava só em casa, como que ele iria resolver essa situação? E aí veio o pensamento insano, e aí vem o pensamento macabro, que aí veio o pensamento onde ele colocou em ação o que ele pensou. Ele pensou consigo: vou enviar um mensageiro até Urias, trazer Urias da guerra e falar para Urias que eu estou dando para ele uns dias de folga, uns dias de descanso, onde ali Urias vai voltar para sua casa e ali ele vai se deitar com a sua esposa e tá tudo certo, e logo em seguida vai aparecer grávida e ele vai pensar que é filho dele e vai ficar por isso mesmo. Ou seja, achando Davi que iria esconder o seu pecado. E eu quero te dizer que quando nós pecamos diante do Senhor, quando nós falhamos diante do Senhor, lá em Salmo 139 diz: como eu fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, tu ali estás. Se eu descer na mais profunda das águas, tu também estás. Como que nós vamos fugir da presença do Senhor? A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus da face da terra. E Davi, na sua ingenuidade, digamos assim, achando que poderia enganar Deus, ele achou que iria ficar por isso mesmo. E Urias não quis retornar. Urias até veio, porém ele não se deitou com a sua esposa.
Batseba. Por que ele não se doutou? Ele veio eufórico, ele estava em guerra, ele estava naquela euforia de patriota, de lutar pelo seu país, lutar pelo seu rei. Ele não tinha cabeça para ir para casa, se deitar com sua esposa, sendo que os seus demais colegas, os seus demais irmãos de farda estavam ali, uns morrendo, outros pelejando ali na guerra. Como que ele poderia pensar em ter uns bons dias de descanso e se deitar com a esposa dele, sem que os amigos dele, os demais soldados, estavam perecendo? E assim Urias não tocou na sua mulher e voltou para a guerra. E Betseba fez o rei saber que o seu marido não a tocou. E o rei Davi, mais uma vez, pensou, como que eu vou fazer? E ele teve um plano terrível, um plano macabro, um plano diabólico, onde, aquilo que eu citei no início, mente vazia, oficina do diabo. Ou seja, não é porque nós somos servos de Deus, não é porque nós temos uma vida com Deus, que nós também não falhamos. Mas nós temos que buscar não pecar contra o Senhor. Nós temos que vigiar com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai do nosso coração. E ali Davi intentou contra Urias, falando ali para um dos seus mensageiros, mandou o recado ali dizendo que Urias tinha que estar na frente da guerra, porque se ele estivesse ali na frente da guerra, ele iria morrer. E era isso que Davi queria. Davi queria que Urias morresse em batalha. E da mesma forma como ele ordenou que fizesse e colocasse Urias na frente de batalha ali, Urias foi alvejado, morreu Urias ali naquela batalha. E ali o coração de Davi se acalmou, achando ele que estava tudo resolvido. Pronto, está tudo certo. Urias morreu, Betseba está grávida, vou esperar uns dias se passar e eu vou pegar ela como minha esposa, e aí tá tudo certo, e vai ficar por isso mesmo. Achando Davi que iria ficar por isso mesmo, mas como Deus, ele é justiça, ele é juiz, ele é justo, Deus jamais iria permitir que algo tão terrível como aconteceu, Davi cobiçando e se deitando com Betseba e logo em seguida matando o seu soldado Urias, que era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que servia o seu país e servia o seu rei. Como que Deus ia permitir tal injustiça, tal fatalidade? Jamais Deus ia permitir. E assim, passando-se alguns dias, o rei Davi mandou chamar, tomou posse ali de Betseba, fez dela sua esposa, diante ali dos seus servos e diante de todo o reino. E na mesma hora Deus enviou o profeta Natã, porque Deus faz assim. Nada acontece sem antes Deus revelar aos seus profetas, ou seja, tudo que Davi fez em oculto, Deus foi lá e revelou ao profeta Natã e ordenou que o profeta Natã fosse até o rei Davi. E ali o profeta Natã narrou uma história, contou uns fatos ali. E disse o profeta Natã ao rei Davi: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu corpo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como uma filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então Davi, ao ouvir essa história, muito se enfureceu e falou assim: digno de morte é esse homem, como ele cometeu tal ato ilícito, pecaminoso, maldoso. E assim disse o profeta Natã: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e das mulheres do teu senhor, e do teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso era pouco, mas te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos olhos, a Urias, o Heteu, tiraste a espada e a sua mulher tomaste por sua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Ou seja, na mesma hora, o profeta, usado por Deus ali, revelou o pecado de Davi, trouxe à tona o seu pecado que ele havia cometido em oculto. Deus mostrou ali ao profeta Natan, e na mesma hora, por isso que a palavra do Senhor diz que o coração de Davi, que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E na mesma hora ali, eu imagino que Davi muito se envergonhou, se entristeceu, se angustiou, e na mesma hora ali, Davi reconheceu o seu pecado e disse: pequei contra o meu Deus. E assim, Davi confessou, né, o seu pecado, embora Deus já tinha mostrado ali para o profeta Natan, e aí ele falou: pequei contra Deus. E assim, Deus me faça 4 vezes mais o que foi feito a este homem. Ou seja, quando Davi se irou da história de Natan, contar ali sobre o rico e o pobre, o próprio Davi disse: pela cordeira tornará a dar a quadruplificada, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Ou seja, que Deus faça 4 vezes mais a este homem que tomou a cordeira deste homem pobre. Na mesma, o próprio Davi decretou a sua sentença 4 vezes mais. Ou seja, o pecado qual Davi cometeu ali, de adultério e homicídio, sobreviria sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, 4 vezes mais. Como assim 4 vezes mais? Pois eu te digo. E assim, quando Davi disse: pequei contra o Senhor, e disse a Natan, Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerá. Todavia, porquanto com este feito deste lugar de sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também os filhos que te nasceu certamente morrerá. Ou seja, o filho qual Betseba estava ali esperando no âmbito de adultério, ele nasceu. Porém, Deus matou a criança. Por que Deus matou a criança? Justamente para punir Davi pelo seu pecado. Isso que eu vou falar aqui, eu falei nas demais mensagens que eu ministrei a respeito. Quando nós pecamos, quando nós falhamos como pais, o nosso pecado, muitas vezes, os atos que nós cometemos como ser humano, como pais, muitas vezes o pecado vai cair sobre os nossos filhos. Então vigia, você que tem filho, para que seu pecado não venha cair sobre o teu filho. E aqui os filhos de Davi pagou pelo seu pecado. E como que os filhos de Davi pagou? Então, o primeiro filho a pagar foi esse filho que estava no ventre de Betseba, que era um âmbito de pecado, um ventre de adultério. Então Deus não ia permitir que essa criança vivesse. Por quê? Porque foi um ato de pecado e homicídio cometido, e Deus foi e tirou ali a vida daquela criança. Enquanto a criança estava enferma, para isso a criança primeiro ficou enferma, Davi jejuou, não comeu, não se alimentou, vestiu ali de pano de saco entre as cinzas, ficou ali chorando, jejuando. E todos os dias Davi perguntava ali a algum dos seus servos se o filho dele já tinha sarado. E os soldados ali, o seu servo, falou que não. Mas aí quando a criança morreu, foi anunciado ali que aquela criança havia morrido, Davi
Na mesma hora se levantou, foi tomar seu banho, se alimentou, e ali ninguém entendeu o que era aquilo. Mas o que Davi fez? Que enquanto o filho estava doente, ele jejuou pela criança, mas como havia morrido, não tinha mais o que fazer. Agora era seguir o cortejo e seguir com as consequências do seu pecado. E ali Davi teve ali, como ele falou, que seria que cobrasse 4 vezes mais, já começou a cobrar de um dos seus filhos. E a segunda cobrança que veio a Davi a respeito do seu pecado e do seu homicídio foi Amon, que era um dos seus filhos. Davi teve 20 filhos, sendo 19 homens e uma mulher, que era Tamar. Amon, diz a Bíblia aqui no capítulo 13 de 2 Samuel, que Amon amou a Tamar, ou seja, Amon, ele cometeu um incesto, um pecado terrível. Como que o irmão se apaixona pela irmã e deita-se com ela, estrupa ela, digamos assim. Ele deitou-se com ela, cometendo aquele ato incesto, aquele ato profano. E ele não só fez isso, ele enganou a Tamar e preparou toda aquela armadilha ali onde Tamar caiu, e ele a possuiu. E naquela época as filhas do rei se vestiam de veste, de uma túnica colorida, simbolizando ali, significando ali que ela era filha do rei e que ela era pura, que ela era virgem. E Tamar não pôde mais vestir aquela túnica, porque Amon tinha praticado aquele ato incesto com ela. E diz a palavra do Senhor que Davi ficou sabendo o que aconteceu, porém Davi não fez nada. E era a única filha mulher que ele tinha. Era princesa. Ou seja, Davi não importou, digamos assim, com o que aconteceu com a sua filha, sendo que os planos da sua filha futuros de se casar com um príncipe, de ser honrada ali diante do reino do seu pai, tinha acabado, onde aquela moça teve que viver isolada, em exílio, por culpa do seu irmão que a cobiçou. E aquela moça não tem mais relato algum, que na Bíblia ou em algum lugar não relata mais nada sobre o que aconteceu com Tamar. Só fala que ela foi exilada, que ela foi levada para um lugar para morrer, para viver sozinha. Porque naquela época, uma mulher que era violentada, uma mulher que era estrupada, colocava-se a culpa nela, como se ela que tivesse insinuado para que isso acontecesse com ela. Tanto é que naquela época as mulheres se vestiam de uma roupa diferente, se vestiam com uma touca na cabeça, onde ali só ficavam os olhos pro lado de fora. Mas ali, nesse caso, Tamar foi levada ao exílio para morrer ali sozinha, sem casamento, humilhada. Então ali, Tamar, ela morreu moralmente. E ali começou o sofrimento de Davi. E ali Davi começou a pagar pelos seus pecados. Davi começou a pagar por tudo aquilo que ele havia cometido, cobiçando Betseba e matando o seu soldado, que era Urias, que era o marido de Betseba. Então toda consequência, todo o pecado que nós cometemos aqui na terra vai nos causar consequência. O próprio Deus vai nos perdoar se nós nos de fato arrepender e pedir perdão dos nossos pecados. Deus vai nos perdoar, mas a consequência do nosso pecado nós teremos que pagar por ele. Então vigia como você tem levado a sua vida, vigia como você tem colocado os seus sonhos, os seus olhos. Porque aonde você colocar o teu coração e os teus olhos, ali estará o teu tesouro. Então vigia onde você está colocando o teu coração e os teus olhos. Então aqui, Davi já começou a pagar pelo ato do seu pecado. E lá na frente, como Davi não
teve moral. Por que Davi não repreendeu o seu filho Amon? Por que Davi, de vez de ir no filho dele, prender ele, fazer algo, dar uma surra nele, alguma coisa, mas Davi não teve moral como pai de corrigir Amon? Porque tudo tinha acontecido muito rápido. Esse fato aí com a Betseba estava recente, mas o pecado, a consequência do pecado começou logo em seguida, porque Deus faz assim, porque Deus é justo, Deus não é injusto. E Davi não corrigiu Amon, e Amon andou ali no palácio como se nada tivesse acontecido. Porém, o outro filho de Davi, que era Absalão, que era irmão de Tamar, da mesma mãe, ficou sabendo o que Amon fez com Tamar, e ele se doeu pela irmã. Ele quis vingar a irmã, de uma tal forma que ele foi com muita fúria, já que ele falou assim: meu pai não vai fazer nada, eu vou fazer. Eu vou vingar Tamar. E assim ele fez. Foi até Amon e o matou sem dó nem piedade. E aqui nós vimos aqui 3 filhos de Davi já morrer. Tamar morreu. Tamar morreu, não foi morta fisicamente, mas moralmente. Então os 3 filhos de Davi já morreram ali. Então Absalão se doeu por Tamar e matou Amon, e foi anunciado o que aconteceu também ao rei Davi. E mais uma vez o rei Davi não fez nada, porque não tinha moral como pai de corrigir os seus filhos. Não tinha moral. Por quê? Porque ele tinha falhado como pai, como rei de Israel. E diz a palavra do Senhor que Absalão se tornou inimigo do seu pai. Quis ali Absalão, e ele conseguiu por uns dias, quis ali Absalão tomar o reino, deu um golpe de estado no próprio pai e tomou o reino para si. E ali Absalão entrou ali no palácio ali onde ficava o rei, tomou todos os utensílios, todos os tesouros que Davi conquistou ao longo dos 40 anos como rei. Ele pegou todos esses tesouros ali e os vendeu. Fez desse tesouro dinheiro. O que ele fez com isso? Contratou soldados. Contratou homens para lutar contra os soldados do seu pai. E ali o reino de Davi foi só declinando, foi só caindo moralmente e espiritualmente. Por quê? Por causa do pecado. Então nós temos que vigiar para que nós não venhamos cair em pecado, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. E assim Absalão deu um golpe de estado no seu pai e perseguiu o rei Davi por algum tempo, onde Davi teve que fugir do próprio filho, porque senão iria morrer. Porque essa era a intenção de Absalão, matar o próprio pai e matar todos que viessem contra ele. E assim, por isso que Absalão, ele contratou vários soldados ali, com o dinheiro que Davi conquistou ao longo dos anos, com os tesouros, com a prata e o ouro que Davi conquistou. E diz a palavra do Senhor que Absalão era um dos filhos mais bonitos que Davi tinha. A palavra do Senhor diz que do alto da cabeça, à planta dos pés, não existia um homem tão perfeito e tão belo quanto foi Absalão. Só o seu cabelo diz que pesava um ciclo. Tinha um cabelo perfeito, um cabelo grande, forte, bonito. Absalão era um dos filhos mais bonitos que Davi tinha. E teve a perseguição ali de Absalão contra o rei Davi. E nessa perseguição, conta-se a história que Absalão estava fugindo ali dos soldados também do seu pai, e ele estava ali no seu cavalo, e o seu cabelo, por ser muito grande e forte, ficou preso em um dos galhos, onde o cavalo seguiu e Absalão ficou pendurado ali no galho daquela árvore. E ali um dos soldados do rei Davi
foi ali, que eu me esqueci o nome dele agora, foi ali e matou Absalão. E na mesma hora, Davi também ficou sabendo que Absalão havia morrido. Então, o seu quarto filho morreu, ou seja, ele mesmo tinha falado lá diante do profeta Natã, que viesse sobre aquele homem 4 vezes, que ele teria que pagar 4 vezes pelo seu pecado cometido ali. E a sua palavra, na palavra do Senhor diz que as nossas palavras têm poder de dar vida e de matar. Então nós temos que vigiar com aquilo que nós falamos. Nós temos que vigiar com aquilo que pensamos e falamos. Porque a palavra do Senhor diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados, mas também pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então nós temos que vigiar com aquilo que falamos. Se porventura Davi tivesse falado ali diante ali do profeta Natã, que esse homem tinha que pedir perdão, tinha que se arrepender do seu pecado cometido ali, o homem rico. Não, ele falou que proferiu ali que viesse sobre este homem 4 vezes mais o pecado que ele havia cometido. Então, aconteceu que os 4 filhos de Davi, todos morreram. Então, Davi teve ali aquela tragédia familiar, digamos assim, onde ali Davi se frustrou, ficou em depressão. Diz a palavra do Senhor que o reinado de Davi terminou pobre. Davi terminou pobre, terminou envergonhado. A presença do Senhor já não era como antes com Davi, mas Davi ali se prostrava diante do Senhor pedindo ali perdão por todas as suas falhas e por todos os seus pecados. E Deus perdoava Davi. E diz a palavra do Senhor que conheceu, e diz a palavra do Senhor que então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz a um filho. E chamou o seu nome de Salomão. E o Senhor amou a Salomão. Como assim? Como que Deus ia amar um filho vindo, porque querendo ou não, foi o mesmo ventre que foi gerado o primeiro filho, foi o mesmo ventre que foi gerado o segundo filho de pecado, de prostituição do rei Davi com Betseba. Mas o primeiro filho Deus matou e o segundo filho Deus amou. Como que nós entendemos, conseguimos discernir esse fato? Aí nós entramos aqui porque Deus, ele faz do jeito que ele quer, ele escolhe quem ele quer, ele ama quem ele quer, ele escolhe quem ele quer para levantar. E por que Deus amou a Salomão? Sendo que Salomão vinha ali de um ventre de adultério. Deus amou a Salomão de uma tal forma que, na linhagem real, todos nós sabemos que o primogênito que tem que assumir, que tem que ser o sucessor do pai pós a morte. E ali Davi teve 20 filhos, então permanecia ainda 16 filhos vivos. E tinha um primogênito, porém Deus não escolheu o primogênito. Deus escolheu Salomão para ser o sucessor de Davi. E quando Davi entregou o reinado a Salomão, Salomão tinha apenas 8 anos, ele era uma criança. Quando Davi decretou diante ali de Israel, diante de todos os seus soldados, que era Salomão que iria reinar, o povo não entendeu, mas Davi viu lá na frente. Davi entendeu que, peraí, se eu entregar o meu reinado ao meu primeiro filho, que é o primogênito, na mesma hora eles vão matar Betseba e vão matar Salomão. Mas Deus estava neste negócio. Deus estava nessa escolha. Foi Deus que escolheu Salomão para reinar ali, para ser o sucessor de Davi. E Davi, em vida ainda, foi lá e ungiu
o rei Davi, o rei Salomão, diante ali de Israel para reinar em seu lugar. E ali, quando Salomão recebeu o título de rei, ele pegou o reino totalmente falido, totalmente quebrado, totalmente sem perspectiva. E ele perguntou, ele sendo ainda poucos depois, imagina, de uns anos depois, ele perguntou: o que nós faremos com esse reino? Tá dessa situação, como que eu vou proceder? Por isso que Salomão pediu sabedoria a Deus, porque ele não sabia reinar. Ele não sabia como reinar diante de um povo tão inumeroso quanto era o povo de Israel. A única coisa que sobrou do reinado de Davi, porque Davi faliu espiritualmente, financeiramente, o reino estava falido. Como que Salomão iria levantar esse reino? A única coisa que sobrou foi os 1000 bois. Por isso que aqui em 2 Crônicas capítulo 6, e Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu ele 1000 holocaustos. E esses 1000 holocaustos eram os 1000 bois. Se fosse vacas, certamente não iria ser oferecidas em holocausto, porque vaca pode multiplicar, dar leite, dá tudo certo. Mas sendo bois, o que ele iria fazer com 1000 bois? E Salomão não pensou duas vezes. Ele falou: peraí, eu vou oferecer em gratidão, em adoração a Deus, esses 1000 bois. E convocou toda a cidade, convocou os seus soldados, convocou todos os seus servos, e foram ali para o monte fazer esse sacrifício. E foi uma matança, foi sangue para todo lado. Quem chegava ali diante daquele monte ali, só via sangue descendo ladeira abaixo, que era o sangue dos 1000 bois. E ali Salomão ofereceu em holocausto esses 1000 bois. Diante desse sacrifício, Deus aprovou. Deus se agradou daquele sacrifício que Salomão fez. Salomão não era igual a Davi. Davi era mais emoção, e Salomão era mais razão. Era um homem mais racional, digamos assim. E aí ele fez ali aquele holocausto, ofereceu ao Senhor, e orou Salomão a Deus ali diante daquele altar. E Deus ouviu a oração de Salomão. O que Salomão pediu ao Senhor? Salomão era um jovem, ele não sabia como lidar, como governar uma nação. A sua mãe era desprezada entre todos, ela não sabia, ela não tinha entendimento como liderar, não tinha essas ciências, essa inteligência para ensinar ele como governar. Ele tinha que aprender vindo da parte de Deus, ou de algum outro soldado ali da linhagem do pai dele ainda, que estava ali vivo ali, instruir ele em alguma coisa, mas ele tinha que fazer algo, ele tinha que socorrer o reino do seu pai. E ali ele ofereceu esse holocausto, e Deus ouviu, Deus recebeu esse holocausto e ouviu a oração de Salomão. E o que Salomão pediu ao Senhor? Salomão pediu a Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu que entregasse os seus inimigos na sua mão, ele não pediu poder, não. Salomão pediu a Deus sabedoria, e isso agradou o coração de Deus. E Deus, no versículo 12 que diz: sabedoria e conhecimento te são dados, Deus respondeu a Salomão, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti e nem depois de ti. Então o reinado de Salomão foi diferente. Diz aqui que o reino dele não seria semelhante a nenhum outro reino. Nenhum reino iria chegar ao poder, à grandeza, à luxúria, à honra, a riqueza, qual o reino de Salomão chegou. O reinado de Salomão foi grande na terra, de uma tal forma que todos ouvia falar da riqueza, da sabedoria de Salomão. E diz a palavra do Senhor que Salomão começou ali a reinar. Então começou Deus dar entendimento, sabedoria. E por que muitas histórias, várias mensagens dizem, né, que Salomão foi um promíscuo, era um prostituto, digamos assim.
Foi um rapaz, como que pode um homem ter pegado 700 mulheres e 300 concubinas para si? Entenda. Salomão, ele não tomou essas mulheres para se deitar uma todos os dias com uma, não. Os casamentos de Salomão foi político, foi visionário. Salomão pegou o reino falido, do seu pai falido, e ele tinha visão, e essa visão vinha de Deus. Então o que ele fez? Como ele sendo filho do rei, um homem bonito, ele pensou, peraí, eu vou conquistar todas as mulheres que sejam princesas, que sejam rainhas, eu vou conquistar essas mulheres, vou casar com elas e vou pegar o dote. Foi assim que o reinado de Salomão se tornou um reino de inúmeras riquezas e bens e honra. Claro que Salomão teve que fazer um harém, né, para colocar todas as mulheres para não dar confusão, mas, e olha que tinha muita confusão, porém, os casamentos do rei Salomão foi político, foi visando riqueza. Então, todos os casamentos dele, ele casava, tinha que receber o dote de cada mulher. Casava, recebia dote. Casava e recebia dote. E aí, com isso, o reino de Salomão prosperou financeiramente de uma tal forma. Eu não vou falar aqui da queda de Salomão lá na frente, vou falar só até aqui, porque foi um reino onde não houve e jamais haverá um reino como foi o reinado de Salomão, diante de todo Israel e diante de toda a história e diante de tudo aquilo que Deus fez ao rei Salomão. Claro que lá na frente ele acabou caindo com algumas mulheres ali, se voltando ali para os deuses dela, e começou a fracassar, começou a cair espiritualmente. Mas ele tinha aquilo que eu citei, ele era um homem racional. Enquanto ele estava bem com Deus espiritualmente, Deus deu a Salomão ali 3 grandes livros poderosos que está aqui na palavra do Senhor, que é o livro que é as cartas de Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Né, Cantares ali Salomão fez porque ele apaixonou por uma mulher. Eu esqueci o nome dela agora. Se apaixonou ali por ela e ele escreveu o livro de Cantares. Livro de Provérbios, ele entendeu que mesmo diante de todo o poder, mesmo diante de toda a riqueza e mesmo diante de toda a sua glória e mesmo ele recebendo um título que tinha 1000 esposas, ele entendeu que era tudo vaidade. Tudo era vaidade. Que nada daquilo poderia ofuscar a presença de Deus na vida de um homem. E escreveu ali o livro de Eclesiastes. Quem lê Eclesiastes corre. Porque Eclesiastes ali gera o declínio, começando ali o declínio espiritual de Salomão. Onde ele dizia que o homem tinha que fugir de muitas mulheres. Onde ele dizia que melhor é ir a um velório do que ir a uma festa. Então ele começou ali, inspirado por Deus, e escreveu esses grandes livros poderosos. Depois vocês estejam ali lendo os livros de Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Então, meus amados, o que eu quis trazer com essa mensagem nesta tarde? Que independente daquilo que nós buscamos, primeiramente nós temos que guardar o nosso coração, para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos entristecer a Deus. Porque quando nós guardamos o nosso coração e guardamos os nossos olhos, porque nós só cobiçamos aquilo que vemos, não é verdade? Aquilo que nós vemos, muitas vezes a gente cobiça. E não é isso que Deus quer que a gente faça. Nós temos que guardar os nossos olhos e guardar o nosso coração para que nós não venhamos pecar, para que nós não venhamos frustrar os planos que Deus tem na nossa vida e para que nós não venhamos pagar pelas consequências dos nossos pecados. Que Deus possa abençoar todos vocês e que possam entender que melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. Melhor é permanecer em obediência do que pagar para ver. Melhor é ser fiel até o fim do que arcar com as consequências dos nossos pecados. Amém, meus amados?
Deus abençoe vocês.